chegar para dar um aviso aqui. Deixa eu ver. Convidar aqui já o professor André. Chegar a pessoa aqui. Acho que foi. Ele está tentando pedir também. Bom, pessoal, isso aqui é um projeto. A gente vai estar conversando sobre fisiologia em 4 momentos. A gente selecionou alguns amigos, né, que são grandes nomes na fisiologia, e cada um com sua área de expertise, todos com uma formação bem profunda, né, na fisiologia, que a gente só André, né? Fala, André, tá me escutando? Oi, Welton. Bom dia, tudo bem? Aqui é tudo ótimo, cara. Queria agradecer o convite. As pessoas ainda estão entrando um pouquinho, já estão começando a entrar. Ah, tá aqui minha garrafa. Ele bebendo aí, eu tinha colocado no chão, pensei que eu tinha deixado tudo assim. Pessoal, o professor André, ele é um grande amigo, né? A gente está sempre se esbarrando nas universidades. A gente já trabalhou em três universidades. A gente faz hoje, né, o mesmo programa de doutorado. O professor André é mestre em fisiologia. Vou deixar que ele fale um pouquinho da experiência dele com essa temática, a fisiologia, certo? Tá com ruído? Deixa eu tentar sem microfone. Melhor assim? Fica melhor dessa forma ou ainda tá com ruído? Tá bem melhor agora, Welton. Melhor, né? Eu acho que o Instagram ele é feito já para esse formato mais de live mesmo, né? Para não tem que usar muito incremento. Então, André, faça as honras, se apresente aí, fale da sua relação da sua profissão com fisiologia, quando você se interessou por fisiologia a nível acadêmico e como continuou nessa caminhada após a graduação. Bom, então vamos lá, né? Eu agradeço aí pelo convite do Welton, pessoal da Start. É uma satisfação estar aqui com vocês. A fisiologia, ela teve presente, né, na minha vida acadêmica desde os primeiros semestres aí da graduação. Então, eu entrei na educação física, eu já fui me interessando por essa área biológica, né, da educação física. E à medida que eu fui estudando mais a fisiologia, mais a biologia do exercício, eu fui entendendo o quanto que é uma área assim determinante, né, para uma boa atuação na área do treinamento físico, na verdade, em qualquer área da educação física. E aí, obviamente, à medida que eu fui tendo essa compreensão, eu fui, obviamente, aprofundando mais, né, estudando mais, me especializando. E aí, até hoje, né, eu continuo nessa área de interesse aí da fisiologia. Então, eu tenho um mestrado em fisiologia, como você falou, né? Eu tenho uma especialização em fisiologia do exercício. Atualmente eu estou no meu último ano, né, do doutorado em fisiologia também. E atuo como fisiologista do exercício no futebol. Então, a fisiologia, assim, é algo que eu gosto muito, né? É algo que eu digo assim, que eu sei muito pouco, né? Mas eu estudo muito, né? Porque a fisiologia é um mundo, assim, muito grande e cada vez mais as áreas, elas têm entrado na fisiologia, elas têm usado a fisiologia e você acaba ampliando mais ainda esse conhecimento que a fisiologia tem. E é isso. Então, eu espero, com um pouco aí que eu sei, contribuir de alguma forma com todos vocês. André, faltou um detalhe importantíssimo. Você é fisiologista do exercício de que time? Atualmente eu estou como fisiologista do Ceará. Ah, sim. É importante falar. Renê, quer uma palavra para a gente Quero sim só começar essa live? agradecer o aceite do André, do Elton.
pelo projeto. A gente desenvolveu isso. Demorou muito para desenvolver isso, viu, André? Demorou uma manhã. Uma manhã a gente desenvolveu esse projeto que é um sucesso. Nós temos 241 inscritos. Eles, acredito eu, que vão entrar, mas já tem 55 pessoas na live. Olha aí que legal, né? Eu quero agradecer a sua presença, André, o Elton, por ser esse cara que sempre topa as coisas para ajudar a educação física, dizer a todos que está muito difícil a gente conviver com essa Covid, com o isolamento, com o lockdown, mas nós vamos sair dessa juntos. Eu quero trazer essa palavra de esperança para você, profissional. Nós vamos sair dessa juntos. Eu quero abençoar a vida do André e dos demais palestrantes nos dias que hão de vir. Dizer que vai ser um projeto incrível, que nós estamos aí também prestes a lançar uma pós-graduação em Fisiologia do Exercício, Treinamento de Força e Nutrição Esportiva, com um super desconto para quem está participando da live, tá bom? Eu vou me comunicar com vocês pelo e-mail das inscrições e lembrem-se, todo mundo que se inscreveu vai receber seu certificado e vai ser bem bacana. O André, ele é fisiologista do maior time do estado, um dos maiores do Brasil, Ceará Sporting Clube, então só por isso eu já fico muito feliz. Um beijo, vim só dar esse alô para vocês. Pode me tirar abraço, cara. Da live, valeu. André, quando o René trouxe essa proposta, já vieram algumas pessoas na minha cabeça, né? E você foi um que veio imediatamente na minha cabeça, porque muita gente fala da fisiologia como é muito abstrata, muito teórico, às vezes eu não entendo nada sobre isso, e você é alguém que estuda na fisiologia, consegue utilizá-la como um instrumento, né, um parâmetro para a sua prática no dia a dia. Eu vou fazer uma pergunta para depois a gente entrar num tema que até foi resultado de um post que você fez recentemente, certo? Para a gente levantar umas polêmicas aqui. Estava acompanhando ali aquele bate-papo no Instagram. Como você utiliza o que você aprendeu em fisiologia no seu dia a dia, né? O André não falou, mas ele também trabalhou em outros times, né? Trabalhou inclusive no Palmeiras em certo período. Então, como você aplica, né, na prática o que você aprendeu no dia a dia, no seu trabalho no esporte, no futebol mais especificamente? Bom, então vamos lá. Assim, quando a gente pensa nos esportes, né, os esportes eles evoluíram muito nos últimos anos, né? Se você pega aí qualquer esporte coletivo, basquete, esporte de quadra, de campo, esportes individuais, lá no atletismo, por exemplo, os esportes eles evoluíram muito. E muito dessa evolução, ela acontece porque tanto a parte técnica quanto a parte tática desses esportes, eles vão evoluindo. Se você pega, por exemplo, um time de futsal, um time de basquete, os treinadores eles vão desenvolvendo novas estratégias táticas, vão aperfeiçoando técnicas, e isso vai tornando o jogo, isso vai tornando os movimentos dos atletas cada vez mais intensos, né? Cada vez mais fortes, cada vez mais velozes. E aí, obviamente, para acompanhar tudo isso, os atletas eles acabam precisando de uma preparação física compatível com essa demanda de movimento, desse componente tático e desse componente técnico. E aí é onde entra a fisiologia. Então, uma vez que o esporte evoluiu, né, como um todo, as demandas físicas para apoiarem as demandas técnicas e táticas, elas aumentaram. E aí é onde entra a fisiologia, ou o fisiologista do exercício, né, que é para monitorar parâmetros, né, parâmetros do jogo, parâmetros do treino, que deem condições para que a comissão técnica, né, os treinadores, os preparadores físicos enxerguem aqueles parâmetros e entendam que eles estão num caminho correto para que os atletas estejam se preparando para suportarem essas demandas altas que o esporte tem exigido. Então, assim, o nosso conhecimento é exatamente entender esses processos fisiológicos, né, de estresse, processos fisiológicos de adaptação ao treinamento, mecanismos relacionados ao overtraining, a estresse generalizado. Então, com esse conhecimento que a gente tem, a gente acaba extraindo informações do dia a dia
e acaba tomando decisões baseadas nessas informações. Então, hoje, o esporte, principalmente o esporte de alto rendimento, ele depende muito dessa área, né, da fisiologia do exercício. Né, porque hoje, como eu falei, evoluiu tanto que a gente precisa ter essas informações, a gente precisa ter esses detalhes, que com certeza isso faz uma diferença muito grande na preparação desses atletas. Já está aparecendo algumas perguntas aqui, né? Aí acho que é até relacionado ao que eu tinha combinado de agora durante a live, né? Porque a gente acabou nem conversando muito sobre o que a gente ia conversar. Eu acho que espontâneo é até melhor. O professor Emerson está perguntando quanto ao aumento constante de lesão nos atletas, vocês acreditam ser por conta do excesso de treinamento e como fisiologicamente podemos prevenir? Para começar, André, a gente já teve outras oportunidades, né, para estar conversando sobre isso, sobre esporte, alguns entendimentos do treinamento que a gente acha que está meio caduco, né? Alguns entendimentos que ainda são bem explorados. Para começar, é possível prevenir lesão? O que é que você acha? Eu acredito que sim, né? Eu acredito que seja possível a prevenção de lesão. E assim, o nosso objetivo, né, enquanto fisiologista ali do exercício, é exatamente enxergar esse cenário, né, que pode levar ali a uma lesão e tentar controlar todos esses fatores aí que estão relacionados com a lesão. Então, assim, eu acredito que seja possível sim prevenir. Entendi. Você acha que os instrumentos que a gente tem hoje, que eu acho que foi esse o tema daquele último post que você fez, os instrumentos que a gente tem hoje, eles nos apontam o que especificamente? Eles nos dão algum parâmetro para que a lesão, por exemplo, ela seja prevenida? Eu acho que hoje a gente já tem, né, à disposição aí muitas ferramentas, né, muita tecnologia aí à nossa disposição para que cada área, né, do treinamento físico atue coletando aí essas informações, né, e intervindo a partir delas. Especificamente na fisiologia do exercício, né, hoje a gente trabalha muito com o monitoramento de carga de treino. Né? Inclusive, assim, do ponto de vista de literatura científica, é um dos principais parâmetros, né, podemos dizer assim, relacionado com o gerenciamento dos riscos de lesão. Então, por exemplo, utilização de GPS, né, utilização de sistemas de vídeo monitoramento, respostas térmicas ao exercício, monitoramento bioquímico em resposta ao exercício. Então, hoje na fisiologia do exercício, a gente usa, né, essas tecnologias que elas nos fornecem exatamente como que está a carga de treino. Né? Então, a carga de treino ela vai refletir muitas informações ali para a gente em relação às possibilidades de adaptação ou não por aquele atleta. Né? Então, na fisiologia, basicamente é isso que a gente faz hoje em dia, né? Esse monitoramento aí da carga de treino. Vocês usam a termografia, não é isso? Eu já vi a termografia é algo bem comum hoje na fisiologia do exercício, né? Então, clubes, até personagens também, já vejo alguns personagens em academia também, né? Utilizando aí esse recurso para justamente ver como que aquele aluno, né? Como que aquele atleta tem respondido a uma demanda específica de treinamento. O pessoal entender, né, quem talvez não conheça, é um aparelho que pode indicar como é que está a atividade, a produção de calor, na verdade, em determinada região. Aí isso pode trazer um parâmetro de lesão, pode trazer um parâmetro de intenso treino naquela área específica e até foi trazida essa perspectiva, viu, André, naquele congresso de treinamento de força que teve aqui no Ceará, foi trazida a perspectiva, inclusive, de ver processos inflamatórios, né? A pessoa no repouso, aquela área está com uma grande atividade pró-inflamatória e ela fica com uma coloração diferente, né, no teste de termografia. O Glicério está perguntando assim, voltando para o futebol
quando você trabalhou no Palmeiras. Aí pergunto, em termos de tecnologia, está muito a desejar em relação à estrutura que tem aqui no Ceará? Não, eu acredito que não. Eu acredito que, assim, falando especificamente da fisiologia, né? Hoje, os clubes que nós temos, os que eu conheço, né, aqui no estado, até a nível de Nordeste, né, como todo, assim, a área da fisiologia ela é muito bem equipada, né, muito bem estruturada, tanto do ponto de vista material quanto do ponto de vista profissional, né? Então, eu acredito que não. Eu acredito que essa área da fisiologia especificamente, né, que é como eu falei, atua com monitoramento de carga de treino. A gente aqui no estado, por exemplo, a gente não deixa nada a desejar em relação ao monitoramento que é feito em outros estados, em outros clubes, até com receitas maiores. Entendi. A Ana Beatriz, ela está fazendo uma pergunta sobre corrida, né? O André, ele organizou em outra época um simpósio, foi bem bacana mesmo, sobre corrida. E ela está perguntando qual o tipo de treinamento vocês recomendam para fortalecer a musculatura antes da corrida. Eu imagino uma resposta aqui, mas eu vou deixar o André tomar a frente aí. Pode falar, André. Eu não entendi muito assim, antes da corrida, né? Eu tô imaginando tipo um processo, algo relacionado à ativação, não sei, né? Eu não sei se é uma preparação para você iniciar um programa de treinamento ou se é antes de um treino, assim. Não entendi muito bem a pergunta, né? Pois deixa eu pedir. Ana, se der para detalhar um pouco mais, se já é uma pessoa que corre e vai correr, ou se é uma pessoa que está começando a treinar a corrida, certo? Se der para detalhar um pouquinho mais. Alguns, porque tem certos clubes. Ah, tá, que nem fisiologista tem. Você quer alguém dando alfinetada em algum time aqui. Esse evento. Como a bioquímica influencia ou é influenciada e controlada em diferentes fases da periodização do atleta? Aí a Ana respondeu, a gente volta já, viu, Ana? Como influenciam na previsão de lesão? Uma pergunta interessante do Mardenes, André. Tem algum parâmetro bioquímico que acenda um alerta? Opa, isso aqui é sinal de que o atleta pode vir a se lesionar, ou que ele está muito fadigado? Vocês utilizam algum desses parâmetros? A gente utiliza, sim. Agora é importante destacar que nenhum parâmetro isoladamente ele nos dá esse poder de previsão, né? Esse poder de tomar uma decisão baseado em um único parâmetro. Então, parâmetros bioquímicos são um tipo de parâmetros, né? É um tipo de parâmetro. E aí, dessa quantidade de parâmetros bioquímicos que a gente acaba ali usando um ou dois, né? Por exemplo, a avaliação de uma creatina quinase. Então, somente aquele parâmetro, ele não é capaz de nos dar esse sinal de alerta e dizer, ó, o atleta está assim, né? Enfim, são dados, né? São informações, mas que precisam estar relacionados ali com o contexto e relacionado com outros parâmetros também. Então, por exemplo, no futebol é muito comum a avaliação da creatina quinase, que é uma enzima que ela está dentro ali do músculo, e quando você passa por um processo de microlesões causadas pelo exercício físico, aquelas microlesões, né, estão relacionadas ali com o rompimento da membrana da célula, e essa enzima que está dentro da célula vai para o sangue. E aí você consegue dosar a quantidade dessa enzima no sangue. E aí, se essa concentração no sangue está muito alta da enzima, quer dizer o quê? Que o músculo ainda está em processo de microlesão, ou seja, ainda está no processo inflamatório, né? Tem trabalhos que mostram que há uma correlação aí da concentração da CK, né, da creatina quinase, com o processo inflamatório. E a presença do processo inflamatório mostra que o organismo ele ainda não se recuperou daquele estresse do treinamento. Então, a gente usa esse parâmetro bioquímico. Só que, muitas vezes, essa creatina quinase mais alta, ela pode ser em função de outras coisas também, de outros fatores, né? Às vezes o atleta dormiu mal, enfim. Às vezes o contexto ali acaba fazendo a gente interpretar de uma forma diferente, né? Então, a gente usa, sim, parâmetros bioquímicos. A creatina quinase é um bem comum, inclusive, não só no futebol, mas em vários esportes.
Mas ela sozinha, né, isso é uma coisa que eu tenho aprendido muito nesses últimos meses aí, nos últimos períodos aí que eu tenho trabalhado, que antigamente, né, tipo, eu estava na graduação, era recém-formado, eu dava uma importância muito grande para uma creatina quinase, né? Ah, o atleta está com a creatina quinase alta, é o fim, né? Aquele atleta ali, ele vai, enfim. Hoje não, hoje a gente entende que eu preciso ver outros dados, eu preciso relacionar com outros dados para eu entender melhor aquele valor ali, aquele número que a creatina quinase está me mostrando. Isso é uma consideração interessante do André, porque ele, pela vivência, né, pelo aprofundamento no estudo, ele já entendeu que alguns fatores isolados, eles podem indicar alguma coisa, mas podem não indicar nada, né, porque a fisiologia ela vai respondendo a ambiente externo, né, e ambiente interno da pessoa num determinado momento. Então, alguns fatores estarem alterados, eles vão ter uma relevância maior se somado com outros, né? Ah, eu tenho isso aqui alterado, isso aqui está assim, isso aqui está assim. Um conjunto de fatores e a experiência do profissional, obviamente, né, a vivência que ele tem naquele meio, facilita interpretar esses dados. A Ana Beatriz disse que é antes do treino, André. Então, para ficar um pouco mais claro, o que eu estou entendendo da pergunta dela é que eu tenho corredores, né, pessoas que já correm, e se existe algum exercício específico para que essa musculatura seja, vamos dizer assim, menos propícia à lesão, melhor ativada pré-exercício de corrida, né? Pré-exercício de corrida. O que é que você acha? Hoje a literatura ela deixa bem claro o que a gente chama de potencial pós-ativação, né? Que é você estimular a contração do músculo com altas cargas, né? Com cargas máximas ou próximas à carga máxima daquele músculo. E depois de um certo tempo, né? Por conta dessa exposição a uma carga muito elevada, você tem, por exemplo, inibição de alguns receptores sensoriais, como o órgão tendinoso de Golgi, por exemplo, que é um receptor que bloqueia a contração muscular, bloqueia altos graus de contração muscular. Então, quando você desativa esse receptor, é como se o teu músculo ele tivesse mais liberado para colocar mais força. Então, é uma estratégia de alguns treinadores, por exemplo, no aquecimento, né, fazer esse estímulo muscular com alta carga, né? E aí você teria uma menor inibição, vamos dizer assim, né, dessas estruturas nervosas, como o órgão tendinoso de Golgi. Então, mas já tem outros treinadores que preferem só fazer, né, um processo ali de aquecimento normal, de preparação de movimento normal. Então, vai muito da estratégia ali do treinador. Depende também se é pré-corrida da fase do treinamento que está, né? Há quanto tempo está treinando, tem bastantes variáveis, né, que podem ser consideradas. André, olha que legal, a gente tem aqui duas perguntas seguidas de dois ex-alunos da UES, né, o Caio e o Denner, inclusive dois que depois que saíram da graduação já estão se destacando aí no meio, né? A gente tem mais contato com o Denner, porque ele entrou na seleção para o mestrado agora. O Caio está perguntando se o monitoramento da carga é feito semanal ou mensalmente, qual é a frequência? O monitoramento da carga ele é feito diariamente. Então, todo dia que o atleta treina, ele é monitorado. E aí, obviamente, que dependendo de que dia é aquele, a gente vai olhar mais ou menos para determinados parâmetros. Então, por exemplo, se é um dia pós-jogo, né, a gente entende que, por exemplo, um jogo, uma competição, é quando o atleta ele expressa ali os seus máximos, né? Máximo de força, máximo de velocidade. Então, o desgaste acaba sendo maior depois desses dias. Então, por exemplo, em dias depois da competição, é comum um monitoramento mais criterioso, né? Uma avaliação mais criteriosa do estado de prontidão daquele atleta. Então, ver aquele estado de prontidão é ver como que a carga daquela competição está refletida no atleta naquele dia. Mas esse monitoramento ele é diário, né? Por exemplo, uma véspera de competição,
Eu preciso monitorar o atleta na véspera da competição, na semana pré-competição, porque se você olhar pela literatura, é o momento em que você precisa reduzir volume de treino, mas manter a intensidade de treino. Então, como é que eu sei que a intensidade ela está mantida e o volume está reduzido? Eu preciso monitorar. E aí é onde entra exatamente a fisiologia. A gente precisa desse monitoramento diário, né? Antigamente, quando a gente não tinha tecnologias, né, era muito comum a gente fazer intervenções periódicas. Então, no início da temporada, a gente avaliava. Aí, depois de um mês de pré-temporada, reavaliava, ia reavaliando e comparando ali os resultados. Hoje não, hoje a gente já consegue fazer isso no dia a dia. Então, assim, é diário, né? Esse monitoramento ele é diário. O Denner, ele está perguntando se você, né, como fisiologista, ou de forma geral, se o fisiologista troca informação com o analista de desempenho. Se sim, qual? Eu acredito que em alguns locais até a mesma pessoa acumule as duas funções, né? Mas deixa o André responder aí. Isso na verdade é um grande desafio, né? Porque se você pega, são duas áreas, né? Análise de desempenho é uma área, fisiologia é outra área. E aí eu digo muito assim pro pessoal que hoje a gente tem tantas tecnologias na área de análise de desempenho e tantas tecnologias na área de fisiologia do exercício que falta tecnologia para juntar as tecnologias. Não sei se está claro isso que eu estou falando. Mas hoje, por exemplo, um fisiologista e um analista de desempenho, eles têm tantos recursos para extraírem tantas informações que às vezes é difícil você juntar essas informações. Então, por isso que eu digo que é um desafio, né? É você linkar tudo isso, né? Então, hoje a nossa conversa com um analista, por exemplo, ela vai mais do ponto de vista qualitativo. Então, a gente tem, por exemplo, as nossas métricas físicas, e aí a gente conversa, a gente dialoga com o analista sobre essas métricas físicas. E aí ele meio que dá um significado para essas métricas, né? Por exemplo, determinado atleta, ele correu mais, ele percorreu uma distância maior em uma determinada partida. Agora, qual a explicação para isso? E aí, às vezes, o analista ele entra ali falando, ele correu mais porque o time marcou mais, o time marcou menos, porque aquela função específica dentro do jogo ela foi mais exigida. Então, o diálogo é mais nesse sentido. Mas hoje, particularmente, eu sinto falta de uma conversa através mesmo assim do ponto de vista mais quantitativo mesmo, sem depender, é óbvio que o feeling, né, que essa conversa ela é muito importante, mas o ideal é a gente ter os dois, né, a gente ter o feedback, a conversa, mas você ter também dados cruzados ali, matemática acontecendo e apresentando às vezes até aquilo que foi conversado do ponto de vista qualitativo, tipo, batendo as informações, né. Essa sinergia a gente sente falta em relação a diversos parâmetros que acabam se somando, né, para ter um contexto final que vamos chamar aqui de desempenho, né? Então, a nutrição do atleta, a fisiologia, obviamente, né, são inúmeros parâmetros que junto eles têm que trabalhar em equipe, né? Foi um pensamento aristotélico separar as áreas, mas eu acho que a gente muitas vezes se aprofunda muito numa área e não entende que o resultado final de desempenho ele depende de fatores, inclusive psicológicos, né? Acredito que hoje os grandes clubes tenham departamento também com psicólogos. Acredito. É isso mesmo, André? Tem? Sim, sim. Hoje é uma área muito presente. A professora Tássia Carneiro, ela fez uma pergunta que eu acredito que o André já respondeu, que são em relação à frequência dos testes. Se bem que o André falou dos testes mensurando o desempenho, mas acredito que a mesma coisa em relação às possíveis lesões, não é isso, André? Ou são períodos diferentes de avaliação? Não entendi, Welton. Os testes que vocês fazem habitualmente, né? Eles se dividem, por exemplo, após um jogo, vamos ver os testes relativos à lesão antes do jogo, ou eles têm a mesma constância dos testes de carga? Não, é como eu estava falando, por exemplo, a gente estava falando aí da CK, né, da creatina quinase.
A creatina quinase é um parâmetro que a gente avalia no pós-jogo, né? Por exemplo, 24 horas depois, 48 horas depois, 72 horas depois. E a gente cria uma curva aí dessa cinética aí da CK. Já esse parâmetro, por exemplo, não é um parâmetro que a gente faz todo dia, né? Agora, se você pega, por exemplo, métricas de GPS, a gente faz todo dia, né? A gente, por exemplo, na pré-temporada passada, a gente fazia salto vertical todo dia, né? Justamente para monitorar isso todo dia. Então, algumas métricas elas são interessantes para serem feitas diárias, outras não. Outras elas são interessantes serem feitas diárias, mas não é possível ser feita por alguns fatores de logística. Então, é como eu falei, vai muito de qual dia é aquele, né? Se é um dia pré-competição, se é um dia de pré-temporada, e aí a gente vai definindo quais avaliações vão sendo realizadas, né? A segunda pergunta da professora Tássia... Mas todo dia, sim, todo dia essa carga ela é monitorada. A segunda pergunta dela, André, em relação a essas avaliações, acredito que se referindo a lesões. Qual é o profissional que faz? É o profissional de educação física ou o fisioterapeuta? Essas avaliações que eu estou comentando com vocês, relacionadas ao monitoramento da carga, é o fisiologista, né? E hoje o fisiologista, ele é um profissional de educação física. Antigamente era muito comum, né, os fisiologistas, muitos não eram formados em educação física, né? Porque a fisiologia era um campo muito distante da prática, né? Mas hoje não. Hoje, com a chegada da tecnologia, a fisiologia ela está totalmente inserida no dia a dia, que é isso que eu estou, inclusive, comentando aqui com vocês. E aí o dia a dia é treinamento, né? Então, esse profissional que faz a função do fisiologista, ele precisa entender do treinamento, entender de carga de treino, né? Entender de vários fatores relacionados ao treinamento físico, periodização, enfim, e todas as ciências relacionadas ao treinamento. Então, você acaba que o profissional de educação física tem mais propriedade, né? Para entender, para compreender, para, enfim, conseguir relacionar aquilo que aparece com fundamentos básicos que a gente aprende ali na graduação. Então, em relação a esse monitoramento de carga, a função é do fisiologista mesmo. O Crisanto pergunta, professor Welton, alongamento é obrigatório antes da atividade? Nada é obrigatório, Crisanto, mas deixa o André falar na prática. Sempre tem alongamento, André? Por um fato cultural ou é necessário mesmo? Sempre é prescrito esse alongamento antes das atividades? Não, necessário, isso já está bem claro que não é, né? Até porque, enfim, tem muita discussão de conceito, né? Do que é alongamento, né? Às vezes você ali estica o braço para um lado, estica o braço para o outro e acha que alongou, né? Então é um tema assim que tem depende de muita interpretação, né? Mas não, hoje não é uma coisa. Hoje os aquecimentos no esportes, eles vão muito além de simplesmente aquecer e alongar, né? Existem outros fatores envolvidos que esse alongamento acaba não sendo algo determinante. Eu vou contribuir aqui um pouco com a fala do André, né? E pegando também o contexto da pergunta do Crisanto. Imagine a seguinte situação, Crisanto. Pessoas de localidades diferentes, que cresceram com culturas diferentes, se alimentaram de formas diferentes, estão agrupados. Só ter um grupo já é algo meio difícil de dizer que algo é obrigatório para todos eles, né? Sendo que é um grupo com diferentes faixas etárias, diferentes rendas, então comeram, suplementaram, alguns passaram fome. Pega toda essa misturada e a gente entende que cada um, o ideal é ter quase personalizado mesmo a sua atividade, não esquecendo que é um grupo, né? Não esquecendo que eles ainda têm que trabalhar em conjunto. Então tem a individualidade do atleta e a individualidade da função dele dentro daquela equipe. Aí vocês tiram o quebra-cabeça que um fisiologista tem que montar, né, quando tá trabalhando. O Mardene está perguntando, André, que se
tem como falar um pouco da fisiologia em algumas fases da periodização. A primeira coisa que eu quero te perguntar, né, já que tu está lá no dia a dia do esporte, o modelo de periodização, utiliza-se periodização no futebol ainda hoje, ou é uma ideia mais nova, de um ajuste quase diário dessas cargas de treino? Como é que está funcionando isso? A gente periodiza sim, né? Mas não é daquele jeito bonitinho, né? Que a gente aprende lá na graduação, aquele modelo de periodização clássica, né? Aquele modelo clássico, assim, no dia a dia, na prática, assim, não dá, não encaixa, né? Você não tem um período de fase básica bem grande, e aí você tem ali um mês de fase específica porque é a competição, não, né? Você pega, por exemplo, um calendário competitivo de futebol, você tem o ano todo de competição, você tem ali 9 meses, 10 meses de competição. Então, assim, a gente periodiza sim, e essa periodização ela é baseada nesse monitoramento diário de cargas, né? Então, é o dia a dia, é a gente estipular que o atleta ele vai precisar se manter em alto rendimento durante o maior tempo possível que a gente conseguir. Vai ter situações que a gente percebe uma queda de rendimento do atleta, mas ele precisa continuar competindo, ele não tem opção de parar, né? Então, no dia a dia, assim, na hora do vamos ver mesmo, né? A gente precisa, assim, fazer ali algumas adaptações, né? Vai muito da situação ali do dia a dia. Ele pergunta da fisiologia, Mardene, alguns princípios, né? O que é que a gente chama de princípio? Algo que se usa como uma base, certo? Como se fosse algo que a gente tem um entendimento anterior àquela nossa prática. A maioria dos princípios do treinamento esportivo, eles são princípios fisiológicos, né? É uma ideia bem ampla. A pessoa não precisa ser tão taxativa. Então, por exemplo, princípio da individualidade biológica diz que cada pessoa, embora exista uma resposta esperada para determinada intervenção, cada pessoa vai ter uma magnitude de resposta, porque é um indivíduo diferente. Princípio da especificidade, que era o que o André está falando, quando ele falou da preparação pré-corrida. Você utilizar coisas bem específicas que acontecem na corrida para inibir os fusos musculares, como ele estava dizendo. Então, a maioria desses princípios, eles têm base fisiológica, né? O princípio da sobrecarga. Agora hein, André? Dava uma live falando sobre cada um desses princípios, né? Bastante coisa, né? O Kelton pergunta como fazer a periodização para o treino de força. Kelton, se for para aumentar a força, tem uma resposta. Mas eu imagino que você pergunte em relação à hipertrofia, né? Aí é outra coisa. Pegando a pergunta do Kelton, André, a força no futebol, eu poderia considerar uma qualidade física essencial? Sim, sem dúvidas, né? Hoje, como eu falei, o esporte, de um modo geral, não só o futebol, ele evoluiu para hoje, né, serem esportes cada vez mais rápidos e mais fortes. Então, os atletas de hoje, de qualquer esporte, eles são muito mais fortes do que os atletas de antigamente. Então, se eles são mais fortes, é porque eles se prepararam para isso, e aí é onde entra o treinamento de força. Então, sim, o treinamento de força hoje é a base, né? É a estrutura básica ali da formação de um atleta. O Maia está perguntando como se daria o aumento da contração de albumina. Eu não entendi direito o termo contração. E reciclagem de eritrócitos em atletas de endurance. Não sei se ele... Eu não entendi, Welton. Ele está perguntando como se daria o aumento da contração de albumina. Eu acho que ele não... Essa contração não é o termo correto que ele quis. É concentração, né? Acho que deve ser concentração de albumina e reciclagem de eritrócitos em atletas de endurance. Eu não sei te dizer.
Maia, a albumina, ela é uma das proteínas mais abundantes no corpo. Ela tem diversas funções, certo? Inclusive, ela é carreadora de diversos hormônios. A concentração, principalmente em resposta a algumas mudanças fisiológicas, aumenta. O André que decifrou que é concentração, né? O eritrócito em atletas de endurance normalmente aumenta a quantidade de eritrócitos, né? Mas depende de alguns fatores. Não é nem o treino em si que parece ser importante, mas a resposta hipóxica. Tanto que quem treina em altitude acaba tendo, ou quem vive, né, em altitude acaba tendo um aumento da concentração de eritrócitos. Mas normalmente em exercícios contínuos aumenta. Esse monitoramento é para não ter queda do rendimento. É isso, né, André? Sim. Mas é como eu falei, vai ter momentos ali da temporada que a queda de rendimento, às vezes, ela é inevitável. E o monitoramento também ele vai servir para ver o quanto de rendimento está se perdendo, né? Então, o monitoramento, enfim, é para apresentar a informação, né? E aí o que vai ser feito a partir daquela informação vai da estratégia ali de quem está trabalhando com o atleta. O Marquinho, André, ele está perguntando algo específico da creatina quinase. Como é que eu interpreto o aumento ou diminuição da concentração? É algo positivo, negativo? Pergunta que ele está fazendo. Esses valores de creatina quinase, a gente constrói uma média do atleta. Então, imagina várias competições que o atleta participa e sempre após a competição, essa creatina quinase ela é avaliada sempre no mesmo período após a competição. Então, sempre que ele compete, eu tenho um valor ali que eu coleto de creatina quinase. Então, com o passar do tempo, eu vou construindo um perfil de resposta daquele atleta. E aí, eu vou construindo uma média, né? Hoje a gente trabalha, por exemplo, com média móvel. Então, a média ali dos oito últimos jogos que ele jogou, qual foi o valor de creatina quinase que ele produziu. E aí, aquela média móvel, ela serve como uma referência, para que no próximo valor que ele apresentar, eu vou comparar com essa média móvel, né? A gente também trabalha com o desvio padrão, né? E 20% aí desse desvio padrão. A gente constrói também ali um coeficiente de variação, para eu dizer que, estatisticamente, aquela creatina quinase, ela está alta, né? Porque comparado é diferente, né? Comparado com a média. O que eu estou falando, pessoal, é que às vezes existe um desvio da média que não muda a média, na verdade, né? É algo que está acontecendo ali na pessoa. Aí a estatística é para ver se realmente houve uma mudança, para mais ou para menos. O Anderson, André, está perguntando se tu está trabalhando com futsal também. Não. Futsal não. Tu saberia de avaliações do futsal? É muito diferente? Como eu te falei, em relação ao monitoramento de carga, não muda. Não muda. O que vai mudar é que as métricas, obviamente, vão ser diferentes. Você pega, por exemplo, uma distância em alta intensidade percorrida por um atleta de futebol em um treinamento é diferente da distância em alta intensidade percorrida por um atleta de futsal. As duas métricas vão fazer parte do monitoramento, mas vão ser diferentes, né? Então, cada esporte vai ter a sua especificidade. O que eu vou monitorar é a mesma coisa, né? Futsal, futebol, o que a gente monitora é as mesmas coisas. É a parte de GPS, frequência cardíaca, marcadores bioquímicos, salto vertical, a termografia e outras análises também que a gente faz. Agora, essas respostas elas vão ser em função do esporte que a gente está trabalhando. Aí é por isso que quem trabalha com o futsal, ele tem que ser especialista no futsal, porque ele tem que saber interpretar aquelas métricas de acordo com a demanda do futsal. A mesma coisa no basquete, no vôlei, né? Por isso que hoje, como eu falei, o fisiologista, ele tem que entender do treinamento, ele tem que entender do esporte, né? E aí, por conta disso, você tem ali a educação física realmente assim, tomando de conta de uma vez por todas dessa área da ciência do esporte.
Outra ex-aluna nossa, André, aqui a Rafa, a Rafaela lá da UES, está perguntando em relação ao esporte de combate, que não tem um calendário competitivo tão organizado como o do futebol. A pandemia está desorganizando tudo, viu, Rafael? E tem um processo de categorias por peso, né? Como a fisiologia pode ajudar nesse rendimento? Assim, o futebol, eu não considero o futebol como um esporte que tem um calendário muito bem organizado, né? Eu digo isso porque, assim, são muitos jogos dentro de uma temporada, sabe? A gente tem, por exemplo, sequência de 3 jogos em 8 dias, por exemplo. Então, imagina aí um atleta de futebol, né? Jogar 3 jogos no intervalo de 8 dias. Enfim, é diferente, por exemplo, você, não sei quem acompanha a NBA, né? A NBA você tem um período de off-season, né? Que o atleta não compete muito grande, e o período competitivo ele é pequeno, ele é enxuto, né? Enfim, o futebol ele tem esses detalhes, né? Por conta, enfim, de televisão, de patrocinadores. Então eu não considero um calendário muito bem organizado nesse sentido, não. Agora ela perguntou em relação à perda de peso, né? Eu, É, assim, eu não sou especialista, né, em treinamento para esportes de combate, mas eu sei que às vezes o atleta ele precisa perder ali uma quantidade muito grande de peso, né? E às vezes recuperar aquilo de um dia para o outro, enfim. Sem dúvidas, isso aí é um estresse, né, fisiológico muito grande, né? A perda de peso rápida, ela está relacionada com desidratação, né? E a desidratação, ela repercute exatamente na tua capacidade de ter níveis pressóricos adequados. E a pressão arterial adequada ela é fundamental para que você possa contrair o músculo de forma adequada, né? Fornecendo ali nutrientes, oxigênio. Então, assim, quem trabalha com esporte de combate precisa elaborar uma estratégia muito boa em relação a isso. É como eu falei, eu não trabalho hoje com esporte de combate, então eu não saberia tipo, falar especificamente dessas estratégias, né? Mas sim, uma exposição ao estresse muito grande. eu trabalhei competi, né, no fisiculturismo que utiliza algumas das mesmas estratégias da luta para o atleta bater em uma determinada categoria. E se for um esporte sem antidoping, né, se utiliza diurético, se utiliza água desionizada para a diurese aumentar e diminuir a quantidade de sal, né, que é um forte retentor da água. Se utiliza dieta cetogênica, que muitos atletas de lutas usam também, e obviamente deixa a pessoa mais fraca, mas tem às vezes um dia, né, para recuperar. Eita, que tem pergunta, viu? Cita uma das adaptações fisiológicas que você usa quando o rendimento do atleta cai. Uma estratégia que a gente utiliza, quando é possível utilizar, é a redução do volume de treino, né? Então, reduzir volume de treino. No futebol, por exemplo, às vezes por conta desse calendário competitivo muito apertado, você acaba tendo que abrir mão, por exemplo, de algumas sessões de força, né? Então, muitas vezes, quando a gente começa a ver isso acontecendo, essa queda de rendimento acontecendo, e quando é possível, a gente reduz o volume de treino daquele atleta e a gente acaba dando mais atenção para o treinamento de força que ele acabou perdendo por conta do calendário competitivo. Então, é uma estratégia que dá certo, né? E aí também entra a questão da nutrição, né? Uma reposição ali, às vezes, de carboidrato, supercompensação de glicogênio muscular, também são estratégias que dão certo, né? Mas, como eu falei, isso quando é possível, né? Isso quando o calendário nos permite fazer isso daí. A Micaele está perguntando sobre os profissionais de futebol se aposentarem antes de 40 anos, porque o rendimento vai baixando. Se você poderia falar um pouco sobre isso. Eu não sei te dizer hoje se mudou em relação a essa média de idade que os atletas não, de qualquer esporte estão se aposentando. Sinceramente, eu não tenho essa informação.
Mas, como eu falei, se hoje você está com o esporte cada vez com níveis maiores, né? É comum você ver que atletas, à medida que eles vão envelhecendo, eles não consigam mais suprir a demanda do esporte. E aí, quando você tem atletas como Messi, como Cristiano Ronaldo, né? E outros exemplos aí que, mesmo depois de uma certa idade, se sustentam no alto nível, né? Esses caras realmente eles são ali pontos fora da curva, né? E não à toa são considerados aí o que eles são, né? Mas hoje a gente vê, por exemplo, que no futebol, né, o auge de um atleta, ele fica ali entre 25, 30 anos, né? O atleta ali, ele está Já me naquele perguntaram. auge. Eu Então, não sei dizer. já, há um tempo atrás já se considerava veterano, né, André? Pois é, na verdade eu não sei, assim, como que era essa média antigamente, sinceramente eu não sei essa informação. Mas assim, é como eu te falei, né? Às vezes o cara passa ali de 30, 35, 40 anos, às vezes ele não tem mais estrutura fisiológica para suportar uma demanda de alto nível, né? Eu estou falando de alto nível, não que necessariamente ele precise se aposentar do esporte, mas provavelmente ele vai diminuir um pouquinho o nível competitivo dele, né? A gente vê muito isso, por exemplo, nos atletas da Europa, né? Você tem um atleta ali de um time de ponta da Europa, né? E aí, depois de um certo tempo, ele vai para um time menor e vai para um time menor, até que chega um momento que ele se aposenta, né? Então, isso aí tem muito a ver com a demanda, né? Com a demanda do esporte que ele pratica. Então, pessoal, a gente está fazendo essa live pela Start, né? Que está lançando a pós-graduação em Fisiologia do Exercício, Nutrição Esportiva e Prescrição do Exercício. A previsão é que ela seja 100% online. O André e vários outros grandes nomes da fisiologia, da nutrição esportiva estão na grade, os professores. Pessoal, eu vou logo antecipando que provavelmente a gente não vai conseguir responder todas as perguntas, né? Dizer que está muito legal a participação de vocês. Em média, a gente está sempre com 75, 80, já chegou a quase 90 pessoas simultaneamente. A gente vê que esse número, no final, é um número bem maior, porque tem gente que entra e sai. Mas eu vou logo antecipando, né, que provavelmente a gente não vai conseguir responder tudo, mas que é muito bacana vocês estarem mostrando esse interesse, né, pela fisiologia, mais especificamente a fisiologia do esporte. Olha a pergunta do Glicério aqui. Em relação à raça, sempre as pessoas de cor negra têm menos lesão do que as pessoas de cor branca e também as lesões são menores em relação ao dano da lesão. Tem alguma explicação sobre isso? Tu observa isso, André? Alguma diferença de prevalência de lesão em relação à cor da pele? Não, eu nunca observei isso, nem na prática, e eu desconheço, não estou dizendo que não seja, né? Mas eu desconheço literatura em relação a isso. A gente sabe que do ponto de vista fisiológico, né, o negro ele apresenta ali uma série de vantagens fisiológicas em relação ao branco. Mas eu, Até sinceramente, anatômicas, né, André? Em determinados aspectos até anatômicos. eu desconheço em relação à lesão. Pode ser que tenha, mas eu realmente não tenho literatura agora, lembrando de literatura para falar sobre isso. Mas o que eu observo é que muitas vezes você tem ali atletas que às vezes, como é que eu posso dizer, acabam se sobrecarregando mais do que outros atletas, e às vezes esse atleta que se sobrecarregou mais é negro, né? E às vezes a gente interpreta dessa forma, a estrutura fisiológica dele permite, né, que ele se exponha dessa forma e mesmo assim ele não se lesiona, né? Então é muito comum, da mesma forma que a gente vê, por exemplo, um atleta que é extremamente veloz, é extremamente rápido. E, por exemplo, eu trabalhei com atletas de 14 anos, né, uma época, e quando a gente ia enfrentar, né, um time que tinha muitos negros no outro time, a gente já olhava daquela forma, a gente pensava, que aquele adversário vai ser difícil, né? Porque a gente entendia que ali, do ponto de vista fisiológico, eles eram muito fortes, eles eram muito velozes. Então, às vezes, a gente acaba interpretando dessa forma, né? Às vezes o atleta, ele
não, ele se expôs demais a uma determinada carga, às vezes ele não se recuperou da forma como deveria se recuperar e não se lesionou, né? Então a gente fala, é a genética dele, é a genética dele que está ajudando, mas é uma interpretação bem empírica, assim, nesse sentido, né? Eu confesso que eu não tenho dados de literatura para sustentar isso, não. Eu acho que dá tempo de responder mais uma. No Instagram ele encerra, né, com 1 hora de live. Isso aqui é uma conversa nossa, pessoal. Eu e o André, às vezes a gente fica viajando. Quando dá fé, já passou 1 hora de conversa sobre aspectos da fisiologia do treino. O Marquinho está perguntando creatina para o triatleta. É interessante? E eu, assim, eu entendo a creatina, né, a suplementação de creatina como algo benéfico aí para o atleta, né? Agora, a forma de administrar, qual atleta administrar, né, a quantidade, isso aí realmente eu desconheço, né? Eu acho que o nutricionista ele conseguiria responder melhor essa pergunta. Guarda a pergunta, Marquinho, para a próxima live, que é com o Nathaniel. Nathaniel vai trazer esses aspectos, né, nutricionais. André, acho que já estamos próximo, né, ao tempo. Eu queria agradecer o seu aceite. Foi muito difícil convencer o André para vir, né? Eu disse, André, uma live sobre fisiologia. Aí ele, bora. Foi bem, aceitou na hora, que é um tema que é gostoso da gente falar, é bem bacana. Eu estou feliz de ver a participação de vocês aqui e vou deixar a palavra final aí para o André se despedir de vocês. Um grande abraço, pessoal. Abraço, André, e obrigado pelo aceite do convite. Valeu, Elton. Agradeço aí pelo convite. Agradeço o pessoal da Start também. Espero que o pessoal tenha gostado aí da live. Estou à disposição, né, caso queiram, enfim, conhecer mais aí sobre a fisiologia. E espero vocês na pós, né, Welton? Espero vocês aí na pós da Start, que eu estarei lá participando. Pessoal, um abração. A gente fez com começo, meio e fim. Aí não vai estar ninguém sendo cortado, que fica feio depois, né, para quem procura o vídeo. Um abraço, pessoal. Obrigado pela presença de todos. Na hora da fome, todo mundo aqui. Foi muito bom esse momento com vocês. Abraço.